Então vamos lá, pessoal, para a quarta aula do curso de tópicos especiais em materiais compósitos. Então, nessa aula, a gente vai ver um resumo, né, uma introdução à teoria clássica dos laminados. Então, o ponto principal é o seguinte, que tudo que nós vimos anteriormente, a parte de análise de tensões, de micromecânica e tudo, a gente considerava só uma lâmina, né? Só que, do ponto de vista prático, não é muito interessante isso, porque nós vimos que, no nosso caso, o caso que a gente está estudando, né, de lâminas unidirecionais, a resistência e a rigidez na direção longitudinal das fibras, né, na direção paralela às fibras, que a gente estava chamando de X1, é muito maior do que na direção transversal. Então, isso é bom, né, de aplicação direta, do ponto de vista quando a gente tem um carregamento uniaxial. Mas para o caso real, nós normalmente temos carregamentos multiaxiais, então para isso nós precisamos estudar qual que é o efeito do carregamento para um laminado. Então, um laminado são várias fibras, são várias lâminas sobrepostas, né, ao longo da espessura, onde cada lâmina pode ter uma orientação qualquer. Então, para a gente começar a fazer o estudo disso, o que a gente quer avaliar no final das contas é, dado um carregamento externo, como esse carregamento é distribuído entre as lâminas, qual vai ser a parte do carregamento que vai estar efetivamente atuando em cada lâmina e como a gente pode definir a falha. Então, para isso, a gente vai usar a teoria clássica dos laminados. Nós vamos usar essas 8 hipóteses. Então, a primeira é que as lâminas são perfeitamente coladas, né? E cada lâmina nós podemos modelar como sendo um material ortotrópico em relação às coordenadas do material e que elas podem ter orientações quaisquer em relação às coordenadas globais. A segunda hipótese é que a espessura é muito menor do que as outras dimensões, né? Então, isso já é um caso um pouco mais geral do que a gente está acostumado a estudar em resmate, né, para barras e vigas, onde para barras e vigas a gente tem basicamente um problema 1D, onde a dimensão longitudinal é muito maior do que a dimensão das seções transversais. E para esse caso, só a espessura é muito menor do que as outras duas direções. A terceira hipótese é de pequenas variações de deslocamentos, né, pequenas deformações. Nós vamos assumir que cada lâmina está submetida a um estado plano de tensões, que as deformações cisalhantes nos planos perpendiculares podem ser desprezados. Nós vamos usar a ideia de placa de Kirchhoff-Love, que é basicamente uma extensão do modelo de vigas de Euler-Bernoulli, né? Então, para vigas lá, de Euler-Bernoulli, a gente tem que seções planas permanecem planas e perpendiculares à linha neutra. Aí é um caso parecido também, né? A diferença é que nós podemos ter flexões, curvaturas em mais de uma direção, né? A sétima hipótese é que a espessura é constante, então para um laminado isso é bem razoável. E por último, a deformação normal na direção x3, né, que é a direção perpendicular a esse laminado, é constante ao longo da espessura. Então a gente pode reescrever assim, né, se nós juntarmos todas essas hipóteses, nós podemos escrever o campo de deslocamento dessa forma aqui. Então, por exemplo, para a direção 1, nós temos o U1 é igual ao U1 til, que é a função de x1 e x2, mais o x3 vezes uma outra função de x1 e x2. Nós podemos fazer isso para todas as outras. Onde esse til a gente está indicando a gente está usando para indicar que é exatamente o deslocamento para quando x3 é igual a zero. Né? Nós podemos observar isso aqui diretamente. Então, seria basicamente, fazendo uma analogia lá, aquela modelagem de viga que a gente está um pouco mais acostumado, seria basicamente o deslocamento da linha neutra. Então, pela hipótese lá de deformações cisalhantes perpendiculares em planos perpendiculares que podem ser desprezadas, a gente consegue, então,
usando a própria definição das deformações, a gente consegue escrever, então, que essas funções f1 e f2, elas podem ser escritas em função da derivada do deslocamento, né, ao longo da espessura em relação a x1 para f1, em relação a x2 para f2. Então, com isso, nós temos o seguinte: nós podemos reescrever as nossas deformações no plano dessa forma. Aqui a gente só está usando a própria definição, né, aquela de epsilon e j, derivada de ui em relação a xj, mais derivada de uj em relação a xi. Para quando i igual a j, as duas são iguais, e fica dessa forma. Para quando i é diferente de j, nós temos a deformação de cisalhamento aqui, que pode ser escrita dessa maneira. Então, se nós usarmos aqui essa definição aqui, né, dos deslocamentos, nós podemos escrever as nossas deformações, né, no plano dessa maneira. Onde agora nós temos aqui, se nós olharmos, né, nós definimos um parâmetro novo, que seria esse kappa, está relacionado com a curvatura. Então, por exemplo, quando kappa aqui tem os dois índices iguais, será relacionado com a flexão, quando tem índices diferentes com torção. Então, como isso é uma modelagem para placas, nós podemos pensar, por exemplo, em se fosse uma folha, então essas curvaturas de flexão poderiam ser dessa maneira ou dessa maneira, né? E de torção teria uma curvatura dessa outra maneira. Então, basicamente, nós podemos escrever aqui todas as nossas deformações no plano como sendo as deformações no plano em relação à linha neutra, né, que a gente está usando o tio, mais o x3 vezes esse kappa, que é essa curvatura. Então, aqui usando a notação indicial, né, nós podemos escrever dessa forma, ou usando uma notação vetorial, que é o que a gente está usando mais, né, de forma mais simplificada. Só tem que tomar cuidado que aqui a gente está usando o 2, né, para ficar igual e manter todas aquelas rotações lá desses vetores de deformação que a gente está usando e tudo mais. Então, a gente pode escrever dessa forma. Agora, nós temos que o nosso vetor de deformação, ele é um vetor de deformação no centro desse laminado, né, na linha neutra, mais o x3, que é o ponto ao longo da espessura, vezes esse vetor de curvatura. Então, reparem que tanto esse vetor aqui, né, esse epsilon til, que a gente está chamando, quanto esse kappa, eles são constantes ao longo da espessura. Eles só podem depender de x1 e de x2. Então, se nós olharmos para isso, nós podemos usar a relação constitutiva de cada lâmina, né, assumindo que é um material linear elástico, da forma que a gente já tinha definido anteriormente, e usar as condições de equilíbrio, onde agora os esforços internos nós podemos separar ele em duas partes. Uma de força por unidade de comprimento e outra momento por unidade de comprimento também. Né? Reparem que, porque a gente está um pouco mais acostumado lá para a resmate, né? Para o caso de barras e vigas, a gente faz a força, que é integral da tensão na área, e o momento, que é integral da tensão vezes a altura, né, na área. Agora não, agora isso não é exatamente força e momento, né? Isso é força e momento por unidade de comprimento. Então a gente só faz a integral aqui ao longo da espessura, a gente não faz a integral na área propriamente dita. Então, substituindo aqui as tensões aqui por essas equações, usando a definição da relação constitutiva e essa equação da deformação que a gente tinha visto anteriormente, reparem que aqui a gente está integrando ao longo de x3, né, ao longo da espessura. Então, se nós integrarmos ao longo da espessura, esse epsilon til e esse gama são constantes, eles só podem variar com x1 e x2. Eles não podem variar com x3, então eles podem sair da integral. Então, por causa disso, é útil a gente definir essas matrizes, né? Matriz A, B e D, onde a gente vai integrar cada uma dessas parcelas, certo? Então, reparem que aqui vai ficar a integral de C, por exemplo, por causa de força por unidade de comprimento, vai ficar essa integral da matriz de rigidez vezes a deformação na linha média, dx3, a gente pode
tirar essa matriz de rigidez aqui para fora, né, porque ela já está no somatório. Então, a gente está discretizando ao longo da espessura, né, fazendo o somatório da integral de cada lâmina. Então, com isso, a gente pode escrever essas matrizes, porque, por exemplo, essa primeira aqui vai ser a integral dessa primeira parte aqui, porque esse epsilon til pode sair da integral, porque ele não depende de x3, ele é constante ao longo da espessura, da mesma forma o kappa. Então, aqui nessa primeira parte vai ter a integral da matriz de rigidez vezes dx3, é o que a gente vai chamar dessa matriz A, né, somatório. Aqui, essa matriz de rigidez vezes o x3 vezes o dx3, a gente vai chamar dessa matriz B. Aparece de novo essa parcela, e aqui agora tem o x3, aparece de novo essa parcela da matriz B, e aqui a última, que fica x3 ao quadrado, é a matriz D. Né? Então, dessa forma, se nós fizermos essa integral, nós podemos assumir que, usando essa ideia de discretização, né? Então, como se a gente estivesse fazendo a integral ao longo da espessura do laminado, esse C não é constante, né? A matriz de rigidez, as propriedades do material, elas não são constantes ao longo da espessura, mas nós podemos discretizá-las de tal forma que ela fique constante ao longo de cada espessura e usar esse somatório aqui. Então, esse é o resultado aqui da nossa integral. Nós temos essas três matrizes, onde aqui a gente está considerando aqui, por exemplo, para essa primeira, matriz de rigidez da lâmina M, né, em coordenada global, vezes a diferença da posição de cada uma delas ao longo da espessura, ao longo da direção transversal, né, que vai dar a própria espessura. Aqui é a mesma coisa, x3m, x3m menos 1 são as posições de fim e de início da lâmina ao longo da espessura da placa do nosso laminado. Então, nós podemos reescrever essas equações da seguinte forma. Essas duas equações aqui podem ser reescritas como uma equação desse tipo aqui, porque repara que o x3 está sendo integrado e ele já vai estar diretamente aqui definido nessas matrizes A, B e D. Então, então essa equação pode ser reescrita aqui dessa forma matricial simplificada. E repare o seguinte, que se esse laminado for simétrico, se nós olharmos aqui pela definição, nós podemos fazer a conta, se ele for simétrico em relação à linha neutra ali, essa matriz B tem que dar igual a zero, certo? Então, essa é uma propriedade dessa matriz. É a única que vai dar igual a zero se ele for simétrico. E agora nós vamos aplicar esses conceitos gerais, esses conceitos introdutórios, para estudar o projeto de vasos de pressão de paredes finas. Então, para isso, nós vamos considerar dois casos. Aqui na aula nós vamos fazer só o caso cilíndrico, mas na apostila tem também um esboço do caso esférico, né, e o resultado final, que é para vocês tentarem fazer. Mas o procedimento é bem parecido. Então, para isso, por causa do processo de fabricação, nós vamos usar nós podemos assumir, né, que é o tipo de processo de fabricação que é mais usado para vasos de pressão, feito de materiais compósitos. Nós podemos assumir que esse nosso laminado é desse tipo angle ply. Então, esse laminado aqui, ao longo da espessura, as orientações dele podem ser escritas dessa forma, mais ou menos θ, certo? Então, aqui está falando como que é a orientação das lâminas, pode ter N repetições que elas são simétricas. A primeira consequência é que, se for simétrica, a matriz B é igual a zero. Então, se nós olharmos aqui, a matriz B sendo igual a zero, ela quer dizer o quê? Que a força por unidade de comprimento está desacoplada da curvatura. Da mesma forma que o momento por unidade de comprimento está desacoplado dessa deformação na linha neutra. Então, vamos ver um exemplo aqui, o que essa notação aqui quer dizer para a gente. Então, se nós tivermos, por exemplo, aqui para n igual a 2,
Isso quer dizer que nós temos uma repetição, duas vezes uma repetição desse tipo, mais θ menos θ, mais θ menos θ, até a linha neutra, começando de baixo até a linha neutra. Como ele é simétrico, depois vai ser menos θ mais θ, menos θ mais θ, como está representado aqui. Então, aqui é a notação simplificada, né, que ela já está um pouco mais detalhada, e aqui é como ela é escrita da forma mais detalhada possível. Então, nós temos duas repetições, certo? De mais θ menos θ até a linha neutra, e aí, como ela é simétrica, como o laminado é simétrico, é como se ele tivesse espelhado. Então, vai ser menos θ mais θ, menos θ mais θ. Então, no total, nós temos para esse laminado aqui, né, com essa nomenclatura aqui, né, com esse 2S, então nós temos duas repetições, então aqui já é mais ou menos θ, já são dois. Duas repetições vai para 4. Como ele é simétrico, vai para 8 lâminas, certo? Isso poderia ser para um N qualquer. Então, só o exemplo para quando N é igual a 2, para o exemplo mais fácil da gente escrever. Então vamos lá, se nós usarmos as condições de equilíbrio, e aí é exatamente a mesma coisa que a gente usa em ResMat, o carregamento, né, as forças por causa do carregamento tem que ser igual aos esforços internos ali que estão reagindo a esse carregamento. Então, se nós fizermos aqui um corte perpendicular e um corte longitudinal, nós temos esses dois casos. Então, para o corte perpendicular, os esforços internos, nós podemos assumir que eles são esse N11, né, usando esse sistema de coordenada global, né? Então seria força por unidade de comprimento. Para transformar ele em força, eu multiplico pelo comprimento inteiro, que é 2πr. Isso tem que ser igual ao carregamento que está sendo aplicado, que é o carregamento da pressão interna, que vai ser P vezes o πr ao quadrado, né, que é a área ali. Então, com isso, nós conseguimos achar que o N11 global vai ser PR sobre 2. De forma parecida aqui, para o corte ao longo da longitudinal, né, nós temos que os esforços internos estão atuando aqui nessas duas partes do tubo. Então, a força por unidade de comprimento nessa direção vai ser o N22 e a força total vai ser a força por unidade de comprimento vezes o comprimento total, né? 2L, como se L fosse o comprimento longitudinal do vaso de pressão. E a força por causa da pressão vai ser a pressão vezes a área desse quadrado inteiro aqui, que é 2R vezes L. Então, com isso, a gente consegue achar que o N22 global vai ser P vezes R. E aí eu vou apresentar dois procedimentos diferentes. O primeiro procedimento mais completo, e a gente não consegue resolver analiticamente, mas é o procedimento mais detalhado, né, mais rigoroso, vamos dizer assim, e depois um procedimento simplificado, que a gente consegue resolver analiticamente, só usando essa parte de teoria clássica dos laminados. Então, se nós temos aqui esse N11 e N12, né, N22, desculpa, aí o N12 vai ser igual a zero, nós podemos calcular, então, usando lá o que seria parecido com aquela relação constitutiva para o laminado, né, que a gente tinha definido anteriormente, nós não temos momento nenhum, momento por unidade de comprimento, nós podemos, então, calcular quais seriam as deformações na linha neutra fazendo esse produto, onde essa matriz aqui, A de G, a gente já tinha definido ela anteriormente, a forma geral dela, né? E ela só depende das propriedades do material, não depende do carregamento. Então, aqui, fazendo a nossa conta, como para o nosso caso, que é simétrico, um laminado desse tipo angle ply, nós temos aqui a matriz de rigidez para as lâminas orientadas a uma direção θ, mais a matriz de rigidez para as lâminas orientadas a uma direção menos θ, vezes aqui o número de repetições vezes a espessura de cada lâmina. Aí nós estamos assumindo, logicamente, que todas as lâminas têm a mesma espessura. Então, tendo essa equação, nós podemos invertê-la aqui, né? Calcular a inversa disso, para poder substituir aqui na equação das deformações. Então, as deformações podem ser escritas dessa forma,
E aí, como não tem nenhuma curvatura, né, porque ele é simétrico e porque não tem momento, nós podemos calcular as tensões usando as relações constitutivas, que seriam as tensões usando um sistema de coordenada global. Então, uma vez que a gente consiga calcular isso usando um sistema de coordenada global, nós podemos, então, usar aquela matriz de rotação que a gente tinha definido lá no capítulo 2, eu acho, para calcular as tensões no sistema de coordenada do material e avaliar se vai ocorrer a falha ou não. Então, fazendo esse procedimento todo, né, assim, eu não vou fazer as contas aqui, mas para implementar isso é relativamente simples, né, uma rotina, né, um procedimento de cálculo. E nós podemos, então, fazer essa implementação e, com isso, verificar se para um vaso de pressão que nós temos as dimensões, temos qual é o tipo de laminado, né, qual é o valor desse ângulo θ, nós podemos verificar se ele vai falhar para uma determinada pressão interna ou não, aplicando um critério de falha qualquer, como o critério de Tsai-Wu ou o critério de falha de Puck que nós vimos anteriormente. Então, se nós repararmos aqui, nós temos tudo que está escrito aqui dentro, certo? Tudo que está nessa equação, nós conseguimos calcular. Essa nossa matriz de rotação, aqui é a matriz de identidade, né? Matriz de rigidez e flexibilidade, esse vetor de força por unidade de comprimento, que já está aqui, né? Onde o terceiro elemento é zero, né? O N12 global é igual a zero. Então, com isso, nós podemos calcular a tensão, substituir lá no critério de falha e ver se ele vai falhar ou não. Mas para esse caso específico, né, de um vaso de pressão, tem uma abordagem clássica, que é uma abordagem simplificada, mas que funciona muito bem, que é o seguinte, que a gente pode assumir que todo o carregamento que está sendo aplicado, no final das contas, ele está indo, se nós olharmos para cada lâmina, nós só temos as tensões na direção longitudinal de cada lâmina. Então, com isso, nós podemos escrever aqui, desculpa, aqui ficou faltando o transposto, né? Com isso, nós podemos escrever os vetores de tensões no sistema de coordenada material de cada lâmina. E aí, com isso, a gente pode seguir o procedimento inverso. Tendo a tensão na coordenada do material, a gente pode calcular as tensões de coordenada global, certo? Que é esse procedimento seguinte que está apresentado aqui. E aí, com isso, nós podemos usar a própria definição da força por unidade de comprimento, fazendo a integral das tensões ao longo da espessura. Então, essa integral fica com essa cara, né, que é bem simples, né, para o nosso caso, só tem força, não tem momento nenhum. E aí nós conseguimos aqui esse nosso vetor de força por unidade de comprimento. E aí nós podemos comparar diretamente aqui com as forças por unidade de comprimento que nós obtivemos só pelas condições de equilíbrio, né, fazendo esses cortes transversal e longitudinal. Então, se nós compararmos aqui, nós temos aqui o N11, aqui eu vou pegar a primeira linha desse vetor, a segunda linha e a terceira linha. Então, a primeira linha, o N1 global, que é daquele primeira linha daquele vetor lá, tem que ser igual ao N1 global que a gente calculou aqui. O N22 global, que é a segunda linha daquele vetor, tem que ser igual a esse N22 global que a gente calculou aqui anteriormente. E por último, o N12 global, que é a terceira linha daquele vetor, tem que ser igual a zero. Então, se nós manipularmos aqui essa nossa equação, nós resolvemos aqui da seguinte maneira. A gente acha que o sigma1, a tensão longitudinal nas lâminas, que tem uma orientação θ, é igual à tensão longitudinal nas lâminas, que tem uma orientação com menos θ, né? A gente consegue perceber isso claramente aqui por essa equação. Então, a gente consegue calcular as tensões dessa forma para uma dada pressão aqui interna que está sendo aplicada no nosso vaso de pressão. E se nós olharmos aqui essas outras duas equações, nós podemos dividir uma pela outra e achar aqui que o seno ao quadrado de θ mais cosseno de θ é igual a 2. Então, o θ é igual ao arco tangente da raiz de 2, que é aproximadamente igual a 55 graus. Então, o que isso está dizendo para a gente é o seguinte, que
Se nós tivermos um vaso de expressão, né, feito por um laminado do tipo mais 55, menos 55, e assim por diante, é razoável a gente assumir que no sistema de coordenada material de cada lâmina só tem a tensão na direção longitudinal. Beleza? Então, o que seria, digamos, uma forma simplificada de avaliar a condição ótima desse vaso de pressão, porque na direção longitudinal, né, na direção paralela às fibras, é exatamente a direção que ele suporta o maior carregamento. Então, nós partimos dessa hipótese que tem o ângulo θ que todas as tensões, que a única tensão não nula é na direção longitudinal de cada lâmina, nós conseguimos chegar nessa equação. Então, para o vaso de expressão cilíndrico, é 55 graus. E da mesma forma, substituindo aqui na equação anterior, né, e manipulando, a pressão máxima é quando essa tensão na direção longitudinal da lâmina for igual à resistência à tração da própria lâmina. Então, nós podemos manipular aqui e calcular também qual seria a pressão máxima que esse vaso de pressão aguentaria sem ter nenhum dano, né? Sem ter nenhum indício de falha. Então, na apostila, tem também um comentário sobre o caso do vaso de pressão esférico, e a gente segue exatamente o mesmo procedimento, e a gente acha que esse ângulo, para o caso do vaso de pressão esférico, né, esse ângulo ótimo de orientação das lâminas, seria de 45 graus. Mas o procedimento é basicamente o mesmo. Repare que é um procedimento simplificado, mas mesmo se nós fizermos uma análise mais completa, e inclusive para vasos de pressões que não são de paredes finas, né, que são mais espessos, nós chegamos a um resultado bem próximo disso. Apesar de a gente não usar um critério de falha propriamente dito, né, como SAIU ou PUC, esse tipo de modelagem é bem útil para a gente. Então, era isso que tinha para a gente ver hoje. A ideia dessa aula era mostrar um pouco dessa visão geral da teoria clássica dos laminados e, digamos assim, formar uma base, né, um repertório do que a gente pode usar para fazer essa modelagem de materiais compostos, essa modelagem analítica de materiais compósitos, e que a gente vai usar para o trabalho final da nossa disciplina. Obrigado.